Você está escutando o Nerdcast do Jovem Nerd. E você não vai embora daí não, hein? Diz que vai ficar aí, diz que sim, anda assim, não custa nada, não seja assim, anda assim. Continue escutando o Jovem Nerd. Landa, nerds! Aqui é Alexandre Ottoni, o Jovem Nerd muito animado. E eu sempre quis saber como era uma bola quadrada. Aqui é Carlos Voltor e lá vem o disco voador. Aqui é Azaghal e eu não me misturo mais com essa gentalha. E aqui é Nelson Machado, eu me misturo com a gentalha, fico de olho no disco voador, mas também não ganhei ainda a minha bola quadrada. 23 anos e não ganhei a bola quadrada. Acreditem, nerds, nós estamos com a ilustríssima presença de Nelson Machado. Boa tarde pra todo mundo. Muito bem, vocês que estão explodindo de alegria, nós estamos aqui com esse ator, diretor, dublador, professor de dublagem, exatamente, tradutor, escritor e agora apresentador de TV. Mas ó, cancela a entrevista, tô cansado. É muito trabalho, pelo amor de Deus. Pra você ver, né, cara, brasileiro tem que se virar pra ganhar um troco, né, cara? Muito bem, então vamos rapidamente para a nossa leitura de e-mails e já voltamos. Canelada. Feliz ano novo, Jovem Nerd. Feliz ano novo, Azaghal. 2007 já cheio de surpresas, né? Sim, é verdade, nós somos demais. Queria agradecer a todos os nerds que mandaram mensagens de Feliz Natal e Feliz Ano Novo no Orkut, por e-mails, de todas as formas. Muito obrigado. Queria agradecer a todos a gente fica enchendo o saco de vocês com esse negócio de comprar no Submarino e enchendo a página de propaganda do Google, mas pra você ver, a gente dá de retorno isso, né? Um site gigante, novo. Instalando de novo. Pô, muito legal, cara. Assim que funciona o sistema, cara. É o sistema da troca. E valeu por todos aqueles que compraram no Submarino, as pessoas que receberam os presentes devem estar super felizes. Pois é, cara. Não é? Porque nós estamos, né? Exatamente, muito bom. Estamos muito satisfeitos. 2007 é o ano do Jovem Nerd. Anota aí, 2006 foi a expansão e agora é o pulo. Sim, é verdade. E eu já vou dar o meu recadinho do mapa, não vou dizer o link, porque agora tem um botãozinho do mapa lá no rodapé do site, você verdade. vai lá e vire-se. É verdade. Junte-se aos bons, que já são mais de 600. É verdade. Muito bem, então vamos aos e-mails. Sim, rápido, porque o Nerdcast está chicante. Não vai, a gente deixa os e-mails de voz pro próximo, então. Sim. Vamos lá, Marcelo Moraes do Rio de Janeiro. Caro amigo Jovem Nerd, você falou tanto dos erros de português nos comentários que cometeu vários erros de concordância. Sujeito no singular, verbo no singular, sujeito no plural, verbo no plural. Dói aos ouvidos. Olha, ele acho que sim, você tem razão, eu não vou dar um aqui de professor Pasquale, né? Mas erros eu só funciono na pós-produção. Eu, em tempo real, sou terrível. Mas a gente tem que dar um desconto na linguagem coloquial, na nossa conversa de bar aqui do Nerdcast, a gente sempre manda os deslizes horríveis. E quando eu me referi a erros de português, essas coisas, são as pessoas que deliberadamente escrevem errado. Por exemplo, o infinitivo sem R no final, eu vou ler, eu vou procurar, eu vou saber. O que é isso, cara? Porra, aí é demais, né? Eu não sou tão eloquente quanto o Fanatic, mas estamos aí. E afinal de contas, né, cara? O Fanatic encheu o Wolverine de amianto, né, cara? Amianto. Gustavo Halber, 21 anos, Santa Maria, Rio Grande do Sul. Acompanho o Jovem Nerd há um bom tempo e vou direto ao assunto. Gostei muito do Nerdcast sobre Roma. Como não pude acompanhar todos os episódios da série da HBO, vou comprar ela em DVD. Então você, por favor, compre o Submarino. Anyway, vocês poderiam dar a sequência à história e fazer um Nerdcast sobre Idade Média. Acho que já foi comentado no outro Nerdcast. Esse é um tema que eu adoro e existe uma grande quantidade de assuntos como guerras, a peste. Se possível, deixe sempre sugestões de bons livros sobre o assunto. Enfim, para finalizar,
Queria parabenizá-los pelo ótimo site e deixar aí o meu pedido de Nerdcast. Muito bem, é verdade. Não só ele, mas alguns outros nerds já pediram o Nerdcast de Idade Média. Teve gente até pedindo o Nerdcast de história uma vez por mês. Assim, quem não gostar de história, dane-se. Não. Mas é uma ideia. Vamos fazer mais Nerdcast de história, que eu gosto muito. Eu li uma sugestão, acho que foi nos comentários, a gente fazer um Nerdcast sobre ditadores. Ó, espetáculo. Pegar um embalo do Saddam. É verdade. Aliás... No embalo, entendeu o trocadilho que ele estava balançando? Meu Deus do céu, que horrível. Aliás, vários e-mails dizendo que a gente deu canelada, que a gente não falou da morte do James Brown em 2006. É que a gente tinha gravado o Nerdcast antes do James Brown perecer e o Nerdcast foi ao ar depois do James Brown. Então pareceu que a gente esqueceu. Não esqueceríamos nunca, né? Não, e no James Brown e no Saddam, né? No Saddam, né? Também foi em 2006 pra fechar. Você vê, o ano só acaba quando termina, né? É o que eu sempre digo. Vamos lá, o próximo e-mail é do Rodrigo do Quarto Sinistro. Lembra dele? Veja só, lembro. Ele tentou várias vezes. 15 anos. Olha, antes ele tinha 14, né? Agora tá 15, né? Ele tá envelhecendo, né? Vai ter festinha. Quem vai ser o príncipe que vai dançar com ele? Mossoró, Rio Grande do Norte. Olá, nerds! Odeio vocês e não vou ser puxa-saco como todos e elogiar vocês. Mas já que falaram do abismo do medo, etc., eu sou um grande fã da saga Alien. Seria muito bom um Nerdcast sobre Alien, o Oitavo Passageiro, Aliens, Alien 3 e em geral. Seria muito legal, pois Alien é ficção pura e terror muito legal. Terror deve ser terror. Ah, terror, é verdade. É verdade, Alien merece Nerdcast, né? Já tem quantidade suficiente de filmes e histórias e etc. Na verdade, só os 2 primeiros filmes merecem alguma coisa, né? Não, o 3 é bom, o 3 é bom, eu gosto. O 3 é o qual? Do Presídio? É. É que eu sempre que eu vejo esse filme, eu lembro dos Thundercats, daquela mulher que tinha uma motinha espacial e prendia os vilões. Eu fico imaginando que aquele presídio é o presídio onde ela trabalha. É louco. Vai lá, Paulo, do treinador. João Paiva, 26 anos, Porto Alegre, e pasmem, sou parente distante do Carequinha. Esse e-mail eu já tinha lido antes. Bizarro. Leia. A ideia de enviar o e-mail surgiu no último Nerdcast. Vocês comentaram a morte do grande palhaço. Meu tataravô veio para o Brasil sequestrado da Espanha com 4 anos de idade pela família Sabala, que trabalhava no circo onde surgiu o Carequinha. Cara, Deus não acreditava. Meu Deus. Ou seja, os pais do Carequinha eram sequestradores de crianças. Que horror, cara. Acho que todo circo fazia isso na época. Tem essa lenda, né, que o circo, né, as crianças fogem por circo, ou o circo rouba. Acho que quem rouba a criança é cigano. Não era? O circo as pessoas fogem com ele. E comunistas comem as crianças. É, os comunistas comem. Vai, saiu. Coincidentemente, o Carequinha era meio primo de minha bisavó. Ó. Meio primo, pois a família que criou meu bisavô é a família de sangue do Carequinha. Meu bisavô deu um creu na tia do Carequinha. Cara. Que história bizarra, vai. Mesmo sem nunca ter conhecido o ilustre parente, todos aqui no sul ficaram muito tristes com a notícia da morte dele. Vocês só souberam através do Nerdcast? Espero que não, né? Bom, a essa altura vocês dirão, whatever. Eu respondo, azar de vocês, eu tinha que contar isso pra alguém e essa era a minha chance de ser citado no Nerdcast. Meu Deus, que história bizarra, muito bom, cara. Leonardo Cruz Silva, 17 anos, Andirá, Paraná. Sobre os 300 de Esparta, o Azaghal disse que ninguém lembrava dos 7.000 gregos que estavam com eles. É o seguinte, na hora do pega pra capar, que os persas descobriram a passagem lá por trás, que pegaram eles e tal, os 7.000 fugiram. Tanto que o comandante ateniense disse pro rei Leônidas, ou vocês se retiram, ou se rendem, ou morrem. E aí o Leônidas rebateu, sem retirada, sem rendição, pela lei dos espartanos vamos resistir, lutar e morrer. Esse foi o meu rei Leônidas. Deus. Nós vamos ouvir o verdadeiro rei Leônidas, por favor. Verdadeiro do cinema. Mas vale, vai. Spartans, tonight we dine in hell. Muito
muito bom. Ai, cara, esse filme vai ser o filme mais testosterona de 2007, cara. Vai ser muito bom. Esse é um filme que tinha que ter sido filmado, cara, uns 20 anos atrás, com o Van Damme, Schwarzenegger e Stallone na linha de frente, cara. Imagina o Schwarzenegger falando. This is Sparta! Então, pra finalizar, queria comentar o e-mail de alguns nerds que mandaram dizendo que os Nerdcasts salvaram as vidas deles nos enormes engarrafamentos que eles pegaram nesse feriadão, esses feriadões de fim de ano e tal. Teve um que ficou 4 horas no ônibus, teve outro que ficou 6, mostrou pra namorada, ficaram rindo. Ou seja, esqueceram da vida com o Nerdcast, muito bom. Então, olha, guardem sempre um Nerdcast ou outro pras viagens, hein? Muito importante. Vamos lá para o Kiko! É inacreditável, mas nós estamos com uma celebridade. Eu não vou mais me dar o trabalho de falar com seres humanos normais, agora eu só quero celebridade. Eu desligo aqui, é isso? Nelson, meu querido Nelson, nós temos que falar sobre você. Temos muitas perguntas aqui do Brasil inteiro. Façam. Primeiro, cara, fala pra gente da onde veio o Nelson Machado, como é que você se meteu nesse meio, como é que você caiu na dublagem, como é que foi o início da sua carreira? A entrada nessa coisa toda foi fácil, foi moleza. O duro foi permanecer. O pai era radialista, era ator, minha mãe era atriz, era radialista, era dubladora. Tá na família, então, Então eu nasci meio dentro disso, né? Quando eu nasci... agora vai começar. Nossa, estão com tempo? Estamos. No princípio tudo eram trevas, né? Então... Era o caos. Quando eu nasci... Não, o caos é agora. Quando eu nasci, meu pai e minha mãe faziam televisão. Certo. Eles trabalhavam na extinta Tupi. Um pouco depois, meu pai foi pra Record. E aí eu convivia um pouco bem criancinha, né? Assim, 3, 4 anos de idade. Eu ia com meu pai, ia com a minha mãe nos lugares e tal, e via. Depois mudamos pra Santos. Uhum. Meu pai assumiu a Rádio Cacique de Santos, teve um programa grande lá, foi líder de audiência por 11 anos. Aquilo foi uma maravilha. Que beleza. Nós fomos pra Santos e eu vivi... Meu pai viveu em Santos 11 anos e eu vivi em Santos acho que 9 anos. Uhum. Mais ou menos. Meus pais se separaram, minha mãe voltou para São Paulo. Aí eu vim com ela para São Paulo, eu vim atrás dela, na verdade, eu não vim com ela. Eu vim atrás dela, quando cheguei ela já estava trabalhando em rádio, estava entrando numa novela. Um pouco depois ela entrou numa novela, ainda existia TV Tupi, e estava com essa atividade nova, que quando ela saiu de São Paulo não existia, quando ela voltou para São Paulo já estava em franca atividade, que era a dublagem. Entendi. E ela se deu muito bem com a dublagem, ela se saiu muito bem nesse trabalho, foi o trabalho que ela mais fez na vida, né, na verdade. Daí pra frente, eu passei aí já com 12 anos, 13 anos, passei aí com ela pros estúdios, e daí pra fazer alguma coisinha já foi um pulo. Depois, pra realmente aprender e realmente mostrar a TV, porque com 12 anos você tem voz de criança, né? É verdade. Você faz as crianças do filme. Aí quando você vai crescer, meninos têm esse problema, eles crescem e a voz muda. É verdade. Aí zerou. O Nelson, jovem, com voz de homem, jovem, teve que começar a carreira de novo. Aquelas crianças celebridades, né? Macaulay Culkin, né? É verdade. Não, eu sou mais menino. Mas então você já começou na dublagem em si. Depois você foi pra teatro, televisão, etc. Sim, a primeira coisa que eu fiz foi dublagem. Você trabalhou com a Gilda Ribeiro na televisão? Trabalhei por 4 anos com a Gilda. 2 anos na Bandeirantes aqui em São Paulo, 2 anos na Bandeirantes na Manchete no Rio de Janeiro. Era muito melhor os tempos da Manchete do Rio de Janeiro, porque tinha passagem grátis, tinha hotel, tinha praia, era uma beleza. Trabalhar aqui é bom, né? É por isso que ela tá aí sólida até hoje, né? O que mais? Teatro infantil você fez muito, né? Teatro infantil eu fiz bastante, foi que mais... Assim, depois da primeira vez que eu disse alguma coisa no microfone, acho que no máximo 2 meses depois eu estava fazendo um espetáculo infantil com a minha mãe. Entendi. Em teatro. Entendi. Né? E aí fiz muito espetáculo infantil, fiz bastante coisa.
Tem uma Teatro lenda infantil. aí que a galera que trabalha com teatro infantil, né? É, mas é lenda. É lenda? É lenda. Não é que é lenda. É assim. Alguns escapam. Aham. Aos heróis da resistência, Exato. meu amigo. Tá né? certo. Teatro convencional, teatro adulto, você também tem o seu currículo. Fiz algumas coisas. Eu fiz muito teatro de revista também, teatro. Depois fui fazer o teatro convencional, fiz muito tempo. Fiz a Pena e a Lei, do Ariano Suassuna, fiz alguns chamados besteiróis, né? O teatro, é aquela comediona boba, que lota, é uma maravilha. Ah, que beleza. O teatro de top de gente. Aham. Eu fiz Como Agitar Seu Apartamento. Aí fiz o teatro de... Rapaz, segura esse cachorro aí. Eu, hein? Que negócio foi esse? Os caras só cachorro no convidado. Olha. Tá de brincadeira. Aí eu realmente fiz o teatro de terror, eu fiz no Rio de Janeiro e fiz em São Paulo. Isso dava pra pagar o aluguel? Teatro? Do Brasil? Como é que funciona a dublagem? É todo mundo junto, rindo? Uma festa? Todos são amigos? Natal junto? Como é que é? Não, sim, mais ou menos. Talvez. Pronto. Aham. Não, é assim, já foi todo mundo junto. Até o meio da década de 80, mais ou menos, foi todo mundo junto. Aham. O equipamento não permitia outra forma. Gravava-se numa fita de 1/4 de polegada, aquela fitinha comum, fininha, tinha uma pista só. Quando tinha 8 caras na tela, tinha 8 caras no microfone. Aham. 7 faziam tudo certinho, o último infeliz, desgraçado, errava a fala dele, tinha que todo mundo fazer tudo de novo. Era uma maravilha. Na década de 80, no meio de 80, surgiu um vídeo, né? Exato. Aí veio o Matic. Com o Matic deu para dividir as coisas em 2 pistas. Então aí já dava alguns pontos de edição, vamos dizer assim, né? Aham. Mas ainda se juntava as pessoas no estúdio, porque com 2 pistas não é toda hora que só tem 2 pessoas na tela, né? É claro. Quando chegou a DA, isso separou um pouco mais, porque aí tinha 6 pistas para gravar. Beleza. Aí quando felizmente Deus foi bom e enviou o Pro Tools, agora cada um faz a sua parte sem grandes problemas. Então atualmente dubla-se 1 por 1 mesmo, 1 por 1. É mesmo? Mesmo no diálogo entre um e outro? Dubla-se mais ou menos do mesmo processo em que se faz um filme, né? Aham. Porque quando tem um diálogo, close. Só... Esses closes foram filmados em dias diferentes, as com pessoas não certeza. estiveram juntas ali. Sim. É verdade. Com certeza. Facilita a vida de quem mais? Do dublador, do produtor, do editor? Eu acho que facilita a vida de todos. De Não, todos. facilita a vida do mixador. Ah, sim, claro. Porque ele tem que ajustar pista por pista, voz por voz, É verdade. né? Claro. Mas o resto todo facilitou muito a vida do dublador, do diretor, que ele só tem que prestar atenção em uma pessoa, em um trabalho, em um claro. sincronismo, É claro. em vez de ficar olhando 8 ao mesmo tempo, 5, 10 ao mesmo tempo, Aham. o que ocasionava mais falhas, né? Do tradutor não mudou. Mudou a vida do tradutor, a tecnologia melhorou, facilitou muito a vida do tradutor. Eu, nesse momento agora, dei uma paradinha numa tradução que estou fazendo para dar essa entrevista para vocês e em seguida continuo. Ah, entendi. No tempo que eu comecei, o tradutor pegava um script do filme, o script original, o roteiro original do filme, em inglês. Esse filme era em película, certo? Era em 16mm, então ele era carregado num projetor no estúdio. Então o cara assistia uma vez ao filme, depois pegava o roteiro, ia para casa e ia traduzir, lembrando as cenas. Putz. Hoje a gente bota na mesma tela, um cantinho passa o filme, no outro canto está o texto e você vai assistir e traduzindo em casa. É uma maravilha. Uma coisa interessante, já que você faz tradução também, é que houve uma entrevista com o Guilherme Briggs, também dublador aqui no Rio, que ele fez a dublagem do Friends recentemente, e aí ele recebeu a tradução, tem muita piada local, né? Esses sitcoms americanos, coisas que só americano entende. E as piadas estão, traduzidas literalmente, coisa que não ia funcionar no público brasileiro. Ele para tudo, rapaz, deixa eu fazer uma revisão geral. E ele acabou sendo revisor e refazendo quase todas as traduções. Isso acontece muito, às vezes o dublador fala, pô, esse cara tá maluco. Isso acontece, mas essa ideia do esse cara tá maluco é que é um pouco errada. Essa decisão de que tal coisa não vai funcionar, vamos fazer de tal jeito, não cabe ao tradutor. Isso é uma coisa que cabe ao diretor. É claro. É no estúdio que se decide isso. Ou não, ou o diretor leva aquilo pra casa, analisa e diz assim, não, isso aqui tem que ser mudado e tal. Às vezes, no caso de uma série,
né? Aham. Nos primeiros episódios, as alterações que são usadas nos primeiros episódios, às vezes são passadas para o tradutor e a partir dali ele já sabe que tipo de alteração fazer. Entendi. Mas ele não pode decidir por si. Porque senão também ficam umas bobagens que nem as que foram feitas na década de 80 pela TVS, né? TVS. De você ter, num filme americano, o cara ligando a televisão dizendo que estava na hora de ver a Hebe Camargo. Nossa, como isso acontecia, cara? E no Chaves que eles falavam que iam pro Guarujá, né? A primeira novela dublada, que foi Os Ricos Também Choram, o Silvio mandou fazer tudo como se, fazendo de conta que a novela se passava no Brasil. Então tinha 3 núcleos. Um núcleo que era no interior, que era em Guadalajara, um núcleo que era numa cidade grande, que era a Cidade do México, e um núcleo no litoral que ficava em Acapulco. E o Silvio mandou dizer que a Cidade do México era São Paulo. As pessoas diziam que estavam em São Paulo e tinha cena externa. Aí em Guadalajara virou Araraquara, se você quiser acreditar. Acredite se você quiser que Guadalajara virou Araraquara. Claro que Acapulco virou Rio de Janeiro. Ah, que ótimo. Só que as cenas externas mostravam que aqueles lugares não eram os lugares aos quais se estava referindo. É claro, é claro. E fora, mesmo só a própria referência, alguém fala alguma... A série se passa em, sei lá, uma série americana se passa em Nova York, o personagem se chama, sei lá, Cartwright. E de repente ele vai assistir a Abby, fala sério. O Primo Cruzado era assim, o Primo Cruzado tá passando reprise e era assim, ele era de Minas Gerais e no original ele era de um paizinho no Mediterrâneo, alguma coisa. Então, eu acho que isso dá muito mais trabalho pro tradutor do que realmente dizer, olha, não é. Eu acho que assim, é uma coisa de conceito também. Nada é feito pra todo mundo. Claro, certo? Verdade. Por exemplo, uma série como Friends, eu já não gosto muito de chamar ela de Friends. Eu tenho uma bronca disso. De séries com nomes em inglês. Essa nova moda de chamar os filmes sem botar um título que o público possa entender, né? Há pouco tempo, quando passou o Lost, eu conheço teve gente comum, né? Gente da rua, que sabe que eu trabalho com dublagem e que sabe que eu faço tradução e que veio me perguntar se Lost era o nome daquele bicho que comeu o piloto. Da criatura estranha, porque não tem significado Lost para o público brasileiro, certo? Só uma pequena, uma ínfima parcela que entende. E agora, por que não chamar a série de Perdidos? Por que não? Já que o americano, quando escuta Lost, entende exatamente isso, Perdidos. Exato. Certo? Então por que nós não podemos entender Perdidos? Enfim, mas o Friends virou Friends e é conhecido como Friends e tudo mais. O público de Friends, o público de verdade, o fiel, o que assiste a série inteira, tem capacidade para entender algumas piadas locais. É claro. Não é preciso adaptar todas. Exato. É claro que assim, eu já falei em fóruns, já falei no meu programa, que é um dos trabalhos de dublagem que eu mais gosto do que eu já vi na vida. É o trabalho de dublagem do Friends. Pra mim ele é perfeito. Todo perfeito. Todo. Eu gosto das vozes, eu gosto da tradução, eu gosto das adaptações, daquelas coisas que o profissional percebe que foi inventado no estúdio, foi jogada do dublador ou do diretor, né? Principalmente as coisas dos rapazes, né? Dos 3 rapazes. Mas a galera, os dubladores são muito bons, eles já acharam o time pra fazer a dublagem do Friends. Voltando lá pra sua pergunta, existe sim, acontece muito disso, de tradutor traduzir literalmente. Não é essa a função do tradutor de dublagem. Claro. Ele não pode traduzir literalmente, mas ele não pode fazer adaptações a seu gosto. As adaptações têm que ser no sentido do sincronismo, as adaptações têm que ser no sentido do tempo de fala, do ritmo de fala. Às vezes uma determinada frase não cabe, se traduzir literalmente não vai servir. Então você tem que dar um jeito nela. Agora o tradutor decidir que o público X da série Y não vai entender isso, não cabe a ele. É muita pretensão de um único tradutor. No Chaves, tem piadas homéricas. E eu queria saber se elas foram adaptadas. Tem uma carta da Dona Neves que o Chaves lê. É na alegria que eu senti pela leitura, tô com um mico que vai votar. É verdade. Isso é do texto original ou isso é uma adaptação? Porque isso me faz rir toda vez que eu leio.
tem que levar em consideração alguns fatores aí no caso Chaves. O caso Chaves é muito particular. Primeiro, a proximidade dos idiomas. Muita coisa não precisava nem mexer, né? Assim, muita coisa batia certinho. Muito trocadilho dava certo. Entendi. Mas era muito duro, era muito difícil. Pelo menos pra mim, eu traduzi uma boa parte dessa série, né? O começo foi brutal, o começo foi chocante. Quando aquela série apareceu pra gente dublar, eu disse, meu Deus, o que é isso? Era uma produção muito pobre, uma coisa meio feia. Mas em pouco tempo a gente foi percebendo que aquilo não era, assim... Deixa o visual. Os caras não tiveram grana pra fazer uma superprodução, tá? Mas dá uma olhada nesse texto. Exato. Dá uma olhada nesse ritmo. Dá uma olhada no tempo de cada um, na direção desse trabalho. Exato. Que cada coisa funciona milimetricamente. Exato. Os bordões, as repetições dos bordões, que assim, depois da segunda vez que você vê, você já sabe que ele vai dizer aquilo naquela hora, mas você ri de novo. Aí Quantas vezes? Então, era um trabalho de gênio. Com certeza. Roberto Gomes Bolanhos é um gênio. É um gênio. Completamente. Então ficava muito difícil mexer e virar o trabalho de um gênio. Exceto quando você recebia ordens, né, do dono da emissora, tipo, quando foi transformado aquele esquema lá todo de Acapulco pra São Paulo, né? Guarujá. Era ordem, fim de papo, então não tem como discutir. Mas fora isso, não. Então as adaptações eram feitas. Havia adaptações quando havia necessidade. O Chaves era uma série dirigida, é aquela história que eu falei do público. Ela era uma série dirigida para crianças. Claro. Verdade. Não tenho culpa que as crianças cresceram, hoje estão com 35 anos de idade e continuam assistindo. Com certeza. Ela é uma série dirigida para crianças. Então tinha que tentar fazer uma adaptação dentro disso. Tinha muito trocadilho, muita piada com a tal da cola. Era terrível quando aparecia o negócio da cola. Qual é o negócio da cola? Porque cola, lá para os mexicanos, a cola é uma coisa viscosa para grudar coisas, mas também é rabo, é cauda. Então, quando o Madruga manda o Chaves, fica de olho na minha cola. Fica de olho na minha cola. Ele vai sair e deixou a cola ali de sapato. E fica de olho na minha cola e o Chaves vai atrás dele olhando pra bunda dele. Né? Mas os jargões como sem querer querendo, Sem não querer se misture querendo com essa gentalha. Sem querer querendo é original. Ele diz exatamente isso. Alguns são adaptados para o significado, né? Assim, o que se quis dizer. Exato. Quando ele diz não me simpatistas, não adiantava traduzir você não simpatiza comigo. Fica, né, uma criança dizendo isso. Então ficou melhor dizer você não vai com a minha cara. Exato. Sim, verdade. Quando ele diz chusma, aí tem né, várias. A gente, na verdade, quando a gente resolveu transformar chusma em gentalha, a palavra gentalha tinha caído em desuso. Ninguém chamava mais ninguém de gentalha na década de 80. Trouxeram de volta. A palavra voltou a entrar em uso por causa do Chaves. Com certeza. Né? Era uma palavra muito antiga. Mas a gente vai falar mais de Chaves no próximo bloco. Quem tá ligado nos desenhos da Disney que vem por aí e tal, o público nerd, eles estão sempre ligados. Então a dublagem tá sempre em pauta. Uma das coisas que a gente sempre ouve falar é o seguinte... É a mania agora de alguns diretores ou estúdios de chamarem um ator global, um ator bonitão que tá na novela e tal, não sei o que, pra fazer um personagem importante de uma grande animação, porque lá fora tem grandes nomes também fazendo pra chamar público. E aí eles tiram um profissional de dublagem com experiência, que pode fazer um trabalho muito maior, pra botar alguém sem experiência na dublagem só pra chamar o público. Isso incomoda muito os dubladores? Eu não gosto muito disso visto assim, entendeu? Porque também pode... as pessoas podiam dizer o contrário, né? Pegaram alguém que faz 20 anos que vive de dublagem, como Walter Breda, e aí de repente puseram ele numa novela na Globo pra fazer um personagem fantástico, maravilhoso. E tinha um bordão, copiou. Né? Tudo ele terminava com ele é um ex-policial e tudo ele dizia copiou no lugar de entender, né? Então podem alegar a mesma coisa. Pegaram um cara que não era de novelas e puseram na novela. Isso é ridículo. Ator é ator. Ator faz todos os trabalhos e está autorizado, tem direito de fazer todos os trabalhos. Essa visão também do bonitão também é ridícula. Porque assim, você está chamando o Bussunda de bonitão? Daí Bela e Hebe Camargo, gatinhas gostosas.
Então, isso é bobagem. Isso faz parte de uma jogada de marketing que, como você disse, existe lá fora, é feito assim, certo? As animações usam o Tom Hanks, usam o Ed Murphy, usam, né? Uhum. Pra isso mesmo, pra atrair público, pra chamar público. Se você pegou o Shrek e pôs o Bussunda pra fazer o Shrek, isso você põe no cartaz do filme. Claro. O cara vai ganhar uma nota porque vai botar o nome dele no cartaz do filme, lá na porta do cinema. E as pessoas vão ou porque gostam do Bussunda, ou vão por curiosidade, ou vão pra poder falar mal, mas não importa, paga ingresso. Entendi. Certo? Se puser lá, dublado por Nelson Machado, vai meia dúzia de fã de chá. Tem meu nome, o resto não vai. Certo? Então, eu acho que primeiro, é assim mesmo. É assim mesmo. O nosso ramo depende disso. Ele depende do nome, ele depende de fama. Uhum. Nós, todos dependemos disso. E cada trabalho desse que dá certo, gera mais 2 ou 3 trabalhos que chegam. E isso é bom pra nós. Entendi. Pros chamados profissionais de dublagem. Com certeza. Né? E é assim, bota um famoso no filme e tem mais 50 dubladores fazendo Pois filme. é, isso que é o ideal, que estejam... Foi só um que não fez. E esse um nem sabe quem ia ser ele. Chegou o Shrek, quem é que ia dublar o Shrek? Não sabe quem que ia. É verdade. Já foi decidido que foi o Bussunda. E isso não é uma coisa nova. A Dalva de Oliveira dublou a Branca de Neve cantando na década de 40. Olha que beleza. MPB4 fez os 4 abutres do Mowgli na década de 60. A Disney, a vida inteira a Disney botou famosos nos desenhos dela. Não foi inventado agora isso. É o sistema deles. E não é o diretor de dublagem quem decide isso. Essa ordem já vem de fora. Lá de fora. O filme já vem pronto. Quer dizer, claro que a Disney tem um representante no Brasil que conhece as pessoas do Brasil. E aí vai dizer assim, tal pessoa nesse momento tá em moda e tal, não sei o quê, ou tal pessoa vai ficar legal ligar o nome dessa pessoa ao nome, porque claro que existe essa ligação. Algumas pessoas deviam até ficar um pouco ofendidas, porque botar Hebe Camargo e Nair Belo pra dublar 2 dinossauras. Botar o Bussunda pra dublar o Shrek, qual foi a ligação, pois né? Me lembrei de uma entrevista que o cara que faz o Kiko deu no Jô Soares, e que aí o Jô Soares leu o memorando que dizia que sempre que o Kiko aparecesse, ele tinha que ser previamente dublado. E aí você estava lá no programa dublando o Kiko ao vivo. Foi. Como é que foi isso, cara? Não, a coisa na verdade foi assim, é sabido, pelo menos as pessoas que são ligadas, né, ao assunto, que prestam atenção, é sabido que o Jô detesta filmes dublados. Ele acha a dublagem uma coisa menor de gente ignorante. Ele tem até uma piada que ele repete a exaustão toda vez que ele vai reclamar de cinema. Ele entrou num cinema para assistir um filme, mas entrou enganado, entrou na sala errada, e aí ele para reclamar do cinema porque as cadeiras não são adequadas. Aí ele entrou, sentou na cadeira, ficou entalado. E aí ele foi obrigado a assistir 4 sessões do Bambi. Aí todo mundo ri. Quando todo mundo para de rir, ele reforça a piada. E dublado, como se fosse assim, olha que terror, que horror que eu tive que passar. Entendi. Né? Então ele detesta isso. O que acontece é que o Silvio, nessa época, ele estava trazendo muita gente, principalmente do México. Ele não permitiu que essas pessoas falassem ao vivo. Ele exigiu que as entrevistas fossem gravadas e que depois a voz com a qual o público estava habituado dublasse as respostas. Eu sou demais, né, cara? Pra que as pessoas assim que aquela pessoa falava assim mesmo, como se todo o público brasileiro fosse imbecil. Foi essa a ordem. O Silvio, o Jô não gostou dessa ordem, porque na verdade era pra ser isso. A entrevista com o Carlos Villagrán era para ser toda dublada, o que ficaria ridículo, né? O Jô falou não, e aí ele conseguiu uma ordem especial do seguinte, para botar o Villagrán falando normalmente, naturalmente, como ele fala, e em vez de fazer a entrevista toda dublada, botar o dublador participando da entrevista. Tá, aí o Silvio gostou da ideia e autorizou, e aí ele fez a jogada dele, pegou e fez toda a entrevista com o Villagrán, e nos últimos 45 segundos chamou o dublador para dizer o nome dele, por quanto tempo ele dublava, e pronto, acabou a entrevista, certo? Porque ele não gosta desse esquema de dublagem. Porque a parte do Villagrán é maravilhosa. Tem um momento em que ele põe a plateia inteira rindo sem parar, fica quase 2 minutos rindo, e o Jô não consegue continuar a entrevista sem abrir a boca. Ele só fica, ele fica olhando pra bola e olhando pro jogo. Eu lembro. Como faz com o seu marido, entendeu? É um gênio. Quando todo mundo para de rir, que o Jô vai perguntar, ele põe, é seu filho? Aí começou tudo de novo.
muito filme que a dublagem destrói. Mas tem filmes, cara, que ficam insubstituíveis. Tem filmes que eu não consigo ver no idioma original, cara. Exato. A dublagem é tão perfeita, ela chega a melhorar o filme. Exato. Supera o original. Com todo mundo acontece um pouco isso. Na verdade é assim, é o que você viu primeiro. Aquilo que você... Acontece. Aquilo que você cresceu assistindo, assim, dificilmente, por exemplo, você vai aceitar Chaves no original. Não, de jeito nenhum. Dificilmente você vai aceitar desenhos como, sei lá, Flintstones, alguns desenhos clássicos, né? Desenhos mais atuais, tem um pessoal mais fã do japonês, né? Viu pela primeira vez, dublado. Com o passar dos anos, as novas coisas talvez ele queira até o original, mas as antigas ele continua querendo dublado. Ninguém quer assistir Feiticeira com legenda. Verdade. Eu, por exemplo, a Dama de Vermelho, de Gene Wilder, eu não consigo ver se não é dublado. E o DVD não tem a versão dublada. Não tem. Profundamente, cara. Fora quando você tem aquele choque que você assiste, você passa uma parte da sua vida vendo reprise na televisão, aquele filme passa centenas de vezes. Decorar as falas, e aí sai um DVD e você vê que tá lá, tem a dublagem, aí você compra o DVD e redublaram. Outras, o texto mudou e você quer jogar o DVD pela janela. Exatamente. Isso é um tapa na cara. Mas cadê aquela voz? Um exemplo, um filme que eu vi 1 milhão de vezes na minha infância foi Um Dia a Casa Cai, que você trabalhou, você fez o Tom Hanks. E, cara... Uma vez eu vi legendado e então, não tinha a mínima graça de e tal, não era o mesmo filme. Era muito bom, isso acontece de fato. No DVD tá redublado também. Não! Que horror! O próprio De Volta para o Futuro, né? Tem uma geração inteira que viu com uma dublagem. Isso, aconteceu. E agora, e no DVD tá com uma dublagem nova. E muita gente não gosta, não quer, porque habituou com aquela, né? É verdade. Bom, então vamos falar de Chaves. Temos que falar, senão eles vão nos matar. Bom, a história que eu conheço é que em 84 o Silvio comprou uma novela e aí a Televisa fez uma venda casada, jogou o Chaves no pacote. Não era só uma novela, era um pacotão grande. Era um pacotão? Ah, então tá. Era um pacotão grande. Há quem diga, isso eu não posso jurar, né? Mas há quem diga que nesse pacotão tinha inclusive os direitos do Bozo. Olha. Depois criou-se uma série de lendas e tal, de visão, que os executivos da TVS tiveram a visão de que aquilo seria... Tiveram nada, aquilo tudo balela. Era meses. Aquilo ficou lá. E aquilo foi colocado lá pra gente dublar, porque a TVS mantinha estúdios, né? Era deles. Claro. E que algumas pessoas contratadas, não vozes, não dubladores, mas técnicos, tinha um pessoal grande contratado. E chegou um momento em que não tinha o que fazer. Então tinha um pessoal ganhando sem fazer nada. E vamos combinar que o homem não saiu de vendedor de pente para dono de tudo que ele é, deixando gente trabalhar, ganhando sem trabalhar, né? É verdade. olhou e falou, não, peraí, põe alguma coisa, tem coisa aí pra fazer, bota os caras pra fazer. E nesse tem alguma coisa aí pra fazer, veio um pacotinho, veio 3, 4 episódios. É mesmo? Foi uma bobagem. E aí, como é que isso chegou no teu colo? Chegou escalado pra dublar. Você tava... Realmente alguém tinha, tem um negócio aqui, um trabalho como qualquer outro. Gastaldi me ligou, falou, tem um trabalho. Gastaldi que fazia o Chaves. E aí? E ele era o diretor de era dublagem? Quem comandava o show. Não era o diretor de dublagem, ele era o dono da Maga, que prestava serviços na época pra TVS. Ele fornecia as vozes, né? E aí ele me escalou. Olha, tem um personagem aqui e tal. Ouvi, fiz. O resto do pessoal foi a mesma coisa, ele chamou, vem cá você. Foi um caso fantástico de pontaria, eu nunca vi acertar tanto. Que as vozes todas são profundamente adequadas. Todas. Né? Aí ele escalou todo mundo, cada um foi lá e tomou contato a primeira vez assim, saiu dublando. O Chaves, tanto que o Chaves entrou como se fosse um desenho animado dentro do Bozo. O Bozo passava desenhos e um dos desenhos, no lugar de desenho, era o Chaves. Entrava o Chaves. E em menos de 2 meses, o Chaves já estava com horário próprio numa programação separada. Com certeza. E aí mandaram dublar todo o resto, desceu tudo da prateleira e veio. Todos os 2 episódios. Não, nós fizemos entre Chaves e Chapolin, fizemos uns 250. É porque eu tenho essa brincadeira que eles passam em exaustão há 20 anos. Você já viu todos 1 milhão de vezes, então parece que são só 8 que você vê sempre. Pois é, porque eu tô falando assim, entre Chaves e Chapolin, uns 250.
vamos rachar isso. Vamos dizer que é meio a meio. Então tem 125 episódios de Chaves. Ora, 125 episódios de Chaves dá meio ano. É verdade. Não, e tinha remake também dos episódios, eu lembro. Em um ano, passou pelo menos 2 vezes cada um. É verdade. Agora, em 23 anos, veja quantas vezes passou. Com certeza. Mas você gostava, você usufruía de fazer esse trabalho do Kiko? Algo te divertia? Do segundo em diante. Do segundo? O primeiro foi estranho. O primeiro foi tentando achar, tentando entender, sim, claro. tentando saber o que era aquilo. Não dava... Foi esquisito, porque o trabalho de dublagem é assim como eu disse, entendeu? Você recebe um telefonema, vai pro estúdio, o cara põe o negócio na tela e você sai dublando. Não tem nem noção. Não tem a menor ideia do que tá fazendo, então era difícil, né? Tava tateando ainda naquela coisa maluca. Inclusive o Marcelo Gastaldi, ele fazia uma voz bem diferente do Chaves no início, né? Fazia uma voz bem mais fininha, de menino. Não, todos nós, na verdade, a gente foi experimentando, foi tentando achar coisas. Bordões que davam certo, que não davam certo. Tanto que, assim, existem episódios que são os iniciais. Pra você saber quais foram os primeiros episódios que foram dublados, por exemplo, é quando o Kiko, ele diz licença, em vez de não deu. Ah, tá. Sim. Vocês estavam ainda experimentando as traduções mais adequadas. O que bate melhor, o que casa melhor, né? Naquelas sequências que ele fica dizendo é isso, não, é aquilo, não. Não deu. Aí, nos episódios iniciais a gente dizia licença. Chiquinha. O Gastaldi resolveu que aquele choro da Chiquinha era bobo. Então ele resolveu fazer uma criação. Então ela chorava A, B, C, D, E, F. É verdade. Tem 5 ou 6 episódios em que ela chora assim. Depois, cara, não deu certo isso. Para. Tudo no começo estava muito experimental. Claro. Aí depois sim. Eu me divirto até hoje. Esse ano eu dublei muito Chaves, né? É mesmo? Esse ano agora, 2006. Porque agora, por causa dos DVDs? Todo DVD, toda a caixinha, né? Todo pacotinho tinha lá 3 DVDs. Um de Chaves, um de Chapolin e um de Chespirito, que é o outro programa lá do Volante. No programa Chespirito, o Carlos Villagrán não entra. Mas eu dublava dublei 2 DVDs em cada pacote desse. Até agora nós dublamos 9 pacotes, então até agora eu dublei 18. Mas o Chaves você não redubla, o Chaves, porque o Gastaldi morreu em 95, não foi? Sim, mas tem que redublar, não tem como deixar... Mas como é que faz? Então, é que eu não vi ainda, tem alguém no lugar dele? É uma pessoa que faça o próximo, né? Isso... É o Tata Guarnieri que tá fazendo. Sim. Teve um seriado só do Kiko, né? Kiko com K, que foi na época que eles se separaram, né? Uma série que ele fez na Venezuela. E que era muito ruimzinho, né? Isso não vê se... Eu vou tentar ser uma pessoa agradável, é isso. Você não chegou a dublar isso? Dublei inteira. Dublou? Inteira. Onde é que ela passou aqui? Na Record? A Bandeirantes. Bandeirantes? Uma vez e pronto. As pessoas não gostaram. Agora tem uma série dele, fantástica. É muito boa, muito engraçada, que chama Akekiko, que é uma série que ele fez na Argentina. Mais recente. Tá em DVDs. Excelente. Inclusive esse ano eu já fui consultado pra dublagem disso, tá em... Estão lá em preparação disso, né? Não sei como tá rolando isso. Mas tem um pacote aí de DVDs desse programa do Kiko da Argentina. Esse programa é legal. Até porque ele desvinculou um pouco do Kiko do Chaves. Ele fez um Kiko já um pouco maior, um Kiko pré-adolescente. Entendi. Você conheceu o Villagrán, né? Conheci no jogo. Mas foi assim, rapidinho. Mas você teve algum contato com ele ou foi só aquele negócio ali mesmo? Tipo físico, assim, uma coisa um abraço, um Falei carinho. com você, sou menino. Rapaz. Que isso? Eu fiz teatro infantil, mas eu sou menino. Para com isso. Não, eu conheci, assim, eu cheguei no jogo 15 minutos antes de começar a gravar. E ele já estava sentado ali vestido de Kiko. Aí eu fui apresentado rapidamente, esse é o Nelson, esse é o Carlos, como se precisasse me dizer que esse é o Carlos, né? Mas enfim. Fico com uma bola no colo, sem que eu já fique dizer que ele é o cara. Então tava lá. Aí, oi, que prazer, isso, aquilo, não sei o que, para silêncio, vamos gravar, tá bom, vamos gravar. Aí gravamos. Quando terminou a gravação, aí sim, no camarim a gente ficou mais de 1 hora batendo papo. Sim.
Ah, que legal. Aí foi legal. Simpático? Muito, muito. Legal. Você conheceu algum outro que você tenha dublado? Algum Não. outro ator? Não. Tem Você algum lembra qual foi? personagem? Tem algum personagem que você gostaria de ter dublado? Você fala, pô, se eu fizesse, eu ficaria melhor. Todo mundo me pergunta isso. E eu já prometi que vou arrumar uma boa resposta. Sabe aquela coisa? Escolher um ator qualquer e inventar. É isso aqui, pronto. Muito bom. O pessoal já escuta, põe na internet, ninguém mais pergunta. Nelson Machado é frustrado porque nunca dublou. Perguntas dos leitores do Jovem Nerd, dos ouvintes do Nerdcast, estão loucos pra saber Povo, quero saber. o que o povo quer saber. Primeiro a gente tem que dar a lista aqui de atores que o Nelson dublou durante todos esses anos. James Woods, Jeff Goldblum, Michael Jackson, como é que é, cara? Naquele filme dele, o Moonwalker? Não, no Mágico de Oz. No Mágico de Oz. Como é que era a voz do Michael Jackson? Deve estar brincando, né? Na verdade é assim, não, no Michael Jackson não tinha exatamente uma voz específica, era só uma voz mais leve, uma coisa um pouco mais pro agudo, assim, tem um tipo, né? Porque... E na verdade ali não era exatamente o Michael Jackson, era um espantalho, né? Então, era um personagem, um tipo. Mas o Michael Jackson e o espantalho hoje em dia não diferenciam muito, né, cara? É verdade. Não faz assim, fala do espantalho, faz isso não. Paul McCartney. Você dublou Paul McCartney em que ocasião? Mande lembranças para Broad Street. Ora, muito bom. É um filme que ele produziu, dirigiu e eu dublei. E sempre foi meu Beatle favorito, eu tive essa... Ah, que legal, que bom. Essa história de dublar o Paul McCartney. Muito bom. Na verdade eu fiz Paul McCartney 2 vezes, né? Eu fiz o Paul McCartney, dublei o Paul McCartney, o próprio, e fiz o personagem Paul McCartney no filme John e Yoko. Ah, tá legal. Esse eu tenho que bater palma. Roberto Benini, cara. Isso esse é um trabalho bem feito, cara. Esse é um daqueles que eu falei lá no começo, daqueles que eu digo assim, não, esse eu faço, nesse é comigo mesmo. Entendeu? Esse não tenho vergonha. Eu acho insuportável ouvir o Roberto Benini em italiano. E aí quando passou A Vida é Bela, eu queria ver, aí eu esperei passar na Globo e aí tava com a tua voz, aí eu vi, cara. Ah, sim, agora sim. Ficou ótimo, porque, cara, ele é um dos maiores overactors do mundo e precisa de muito talento pra dublar, pra ficar legal. E foi redublado pra vídeo. Ah, foi redublado por outro? Não acredito. Você que está ouvindo essa voz já deve ter reconhecido o Robin Williams. Também é um dos meus favoritos. Na verdade são os dois. Os dois atores que eu mais gosto de mesmo? são o Roberto Benigni e o Robin Williams. O Ron Atkinson, que é o Mr. Bean. Esse eu fiz umas 2 ou 3 coisas. Ele não fala. O Mr. Bean. O Mr. Bean não fala. É verdade. O Atkinson fala bastante. Ele tem aquele filme Johnny English. Johnny English. Ele fala o tempo inteiro. No filme que é de uma corrida maluca. Esse filme é ótimo. Ah, tá todo mundo É muito engraçado. Ele faz um camarada que tem narcolepsia Isso. e dorme a toda hora, em pé, é uma coisa de doido. Ele fala bastante também. O Tom Hanks você fez na casa, um dia a casa cai, mas você permaneceu no Tom Hanks ou eles mudaram? Não. O Tom Hanks, eu tenho a impressão que o Tom Hanks é o cara que mais vozes teve no Brasil. É impressionante. A cada 2 filmes mudam a voz dele. É inacreditável. Claro, nós temos que dizer um dos meus favoritos, Wesley Snipes, cara. Eu vi muito filme dublado por você, Wesley Snipes. Fiz alguns. Fiz o Pânico sobre Trilhos, é isso? Assalto sobre Trilhos. Assalto sobre Trilhos. Tem O Passageiro 57. Esse, Homens Brancos Não Sabem Enterrar. Isso. Fiz dois Blades. No 3 já mudaram a voz, não te chamaram? Não, foi ao contrário, eu não fiz o primeiro. Ah, você não fez o primeiro. Eu fiz o Blade 2 e fiz o Blade Trinity. Agora, o Al Pacino, qual filme você fez do Al Pacino? Falou, ele não queria falar. Tem um que eu não acho que tá tão mal, vai. Que é o Simone. Mas recente, né? Não é dos mais novos, mas esse não, digamos assim, não está tão mal. Mas eu não gosto da minha voz mal partida. E Jerry Lewis, você fez alguma coisa? Fiz 3 filmes de Jerry Lewis. Olha, muito bom. Quais filmes? Não, mentira, fiz 4 filmes de Jerry Lewis. Quais filmes eram? Eu fiz... nenhum deles você vai conseguir assistir mais porque apagaram. Sério? É verdade, foram apagadas, as dublagens foram apagadas. Meu Deus. Foram eliminadas.
Era um tempo em que não havia vídeo ainda, né? Então ninguém tinha cópia de nada, não tinha como fazer cópia. O que aconteceu foi assim, Jerry Lewis era um super astro da comédia, como vamos botar assim atualmente um Jim Carrey, né? Só que os filmes não chegavam tão imediatamente assim naquele tempo. Então os filmes já chegavam com certo atraso aqui para serem dublados. Quando começou a chegar filme de Jerry Lewis para ser dublado, já tinha passado tudo que ele tinha feito em cinema. E eu já tinha assistido pelo menos 10 vezes cada filme em cinema. Eu sempre fui muito fã dele. E aí eu dublei a Barbada do Biruta, eu dublei a Família Fuleira. Família Fuleira, muito bom. Muito bom. Fantástico, é um filme que ele faz 7 personagens. Muito bom. Muito bom, muito bom. Você fez também o Fred. Eu ando me especializando em herdar personagem de dublador morto. Né? Mas o Fred Flintstone... mas é aquela coisa, você cresce vendo. Verdade. Né? Você cresce vendo, cresce sendo fã e você imita com perfeição, porque você passou a vida fazendo aquilo de brincadeira. Claro. Fred Flintstone foi um caso assim. Então, como eu disse, eu cheguei na AIC com 12 anos de idade e eu vi Marcos Matias fazendo o Fred Flintstone. E passei a boa parte da vida vendo e imitando. Quando o Marcos morreu e fizeram um teste para um novo Fred Flintstone, eu fui lá, fiz o teste e claro que ganhei. Né? E aí, assim, nos últimos 10 anos, um pouco mais, uns 12 anos, o que apareceu de Fred Flintstone em São Paulo para fazer foi eu que fiz. Darkwing Duck foi um que você fez também, esse todo, né? Darkwing Duck é meu desenho de paixão. De paixão, né? É o meu do coração. Eu sou o... Como é que é? Eu sou o terror que voa na noite. Eu sou a bola de cabelo que entope o ralo do seu banheiro. Eu sou o Darkwing Duck. Muito bom. Muito bom. Esse você fez muito tempo. Esse eu fiz todo, né? Exatamente. Sério. Agora, tem aqui, cara, que você também... Os japoneses, todo dublador já... É que nem todo ator americano em Star Trek. Todo mundo já fez uma ponta. Todo dublador já fez alguma coisa japonesa aqui, né? Eu acho que não tem, acho que ninguém escapa, né? A lista é grande. Lion Man, Jiraiya, Metalder, Charivan, Google Five, Maskman, Giban. Isso é lista de fã, não é lista minha. Não. É lista de fã. O pessoal, o curtidor de desenho japonês, eles sabem detalhes, eles sabem tudo, é inacreditável. Então tem uma coisa que eles dizem que eu fiz, você nem eu não tenho a lembra. menor ideia de ter feito. É verdade. E algumas eu lembro assim, mais ou menos, digo, é verdade, acho que eu fiz mesmo, então, mas fica assim. Agora tem algumas não, tem algumas que eu sei que fiz, como Street Fighter, eu sei que fiz o Blanca, eu sei que fiz a narração de abertura e encerramento do Street Fighter. Como é que era a narração do Street Fighter? Não tinha nada, era só uma coisa mais colocada, que assim, terminava com vou ao encontro do mais forte. Terminava com isso. O Wilson, de 24 anos, de Guarulhos, São Paulo, fala: olá, Nelson, parabéns pelo seu trabalho que acompanha nossas vidas por um bom tempo. Gostaria de uma pergunta. Isso pesa um pouco, né? Um cara de 20 e tantos anos dizer assim que acompanha nossas vidas, dá um certo peso, né? Depois do Kiko, que acredito ter sido seu maior personagem, qual foi o personagem que você mais gostou de dublar ou que você é mais conhecido por ter dublado? Obrigado e um abraço. Aí há essa confusão de opiniões, né? O Kiko é a coisa mais importante, realmente, assim, publicamente importante que eu fiz, porque gerou isso, né? Gerou reconhecimento, gerou entrevistas, gerou uma porção de coisa. Mas não que eu ache que é a coisa mais importante que eu dublei. Eu dublei coisas que eu acho... assim, eu acho muito mais... pra mim tem muito mais peso. Por exemplo, o Roberto Benigni, né? Do que o Carlos Villagrán. Não que eu não gosto. Eu adoro ter feito o Kiko, adoro fazer o Kiko ainda hoje. Eu me divirto muito. Mas não que seja assim... A coisa realmente mais... É uma coisa muito importante, mas não a mais importante. O que mais que eu gosto, como eu disse, Roberto Benigni e Robin Williams são os meus... Eu brigo pra fazer, se precisar. Darkwing Duck era uma coisa que eu adorava. Eu achava um personagem fantástico, Darkwing Duck. Tinha um desenho do qual eu era fã em gibi, e depois eu acabei indo dublar e dirigir a série inteira, que era o Lucky Luke. Gostava muito. Você fez o Lucky Luke. Fez o Lucky Luke, que falava dessa maneira, era um cowboy metido a besta.
Jolly Jumper, Eu vamos! Muito bom. Marlon, de 29 anos, Taguatinga, Distrito Federal. Nelson, gostaria de saber a diferença básica entre as gerações de fãs que você tem. Porque eu tenho 29 anos, sou um grande fã do Chaves e porque eu sei conhecer do Kiko. Tenho primos de 10, 15, 20 anos que também são grandes fãs. Então como é a relação com essa galera toda? Qual é a diferença entre essas gerações de fãs? Você sente isso na sua relação? Exatamente. É verdade. Todos se comportam exatamente da mesma forma, porque acabam se transportando para a época em que tomaram conhecimento. Né? Uhum. Já teve nego que correu atrás de mim. Ai, que medo! É um cara enorme, tinha quase 2 metros de altura. Uhum. Devia ter uns 25 anos por aí. Uhum. Eu tava dentro do shopping em Higienópolis e eu vi o cara falar assim, oh! E aí eu olhei, ele veio na minha direção, eu achei que era comigo, eu continuei andando. Aí o cara começou a correr, a minha tendência foi correr também. Não vou pagar esse mico. Aí eu falei, seja o que Deus quiser. Aí o cara... Né? Era assim, e daí, na verdade, não era uma coisa ameaçadora, era uma criança correndo atrás do palhaço. É claro, claro. A verdade é essa. Claro. Mas eu acho que isso se atribui mais, é claro, as pessoas vêm a mim porque eu tô aqui. Né? Eu tava no shopping, não o Carlos Villagrán. É claro. Eu tô mais acessível. Mas ele te reconheceu de face. Ou foi pela voz? O cara ouviu você falando. Caraca! É o cara. Não, ele reconheceu a distância. Mas por causa de jogo e por causa de... Toda hora eu tô em algum programa de televisão por causa do Kiko. Claro. Essa semana eu vou pro Rony Fon, imagina. Uma coisa que jamais me passou pela cabeça num programa sóbrio daquele, alguém resolver entrevistar o dublador do Kiko. Claro. Mas enfim, vamos lá, né? Tem comida de graça lá, maravilha. O Villagrán, ele é fissurado. É sério? Ele tem uma cópia de cada país. Ah, que legal. Caramba. Ele tem todas as dublagens que foram feitas em todos os lugares. Mas... Até no Japão. Meu Deus! Fernando, de 29 anos, de Catanduva, perguntou também se alguém já reconheceu você na rua e tal. Teve aquela história do shopping. Teve mais alguma história louca? O voz é o tempo inteiro. Mas o que acontece com frequência, que é muito engraçado, é a pessoa achar que me conhece. Loja, quanto custa isso, quanto é aquilo? Desculpa, eu conheço de onde? Aí eu tenho que esclarecer pro cara que ele não me conhece, ele já ouviu a minha voz em outra cara. É por isso que ele tá tão confuso. Ele tá a voz e tá vendo a cara errada. Muito bom. Uma vez que eu fui a uma padaria nova, recém-chegado no bairro, eu tinha acabado de mudar, então pede isso, pede aquilo, pede não sei o que, e a menina do caixa tava ouvindo eu falando, e por acaso, um dia antes, na noite anterior, tinha passado na Globo um dia Casa Cai. Pronto. Eu tava encucadíssima. E ela ficava me ouvindo e uma cara encucada mesmo, assim, uma cara... Aí, quando eu cheguei no caixa pra pagar, ela falou assim, engraçado, o senhor tem a voz de um artista de cinema. Aí aconteceu a coisa mais engraçada, que eu disse, não, aí eu expliquei pra ela por que ela estava me explicando, né? Eu falei, não, é assim, é porque eu trabalho com dublagem. Aí eu lembrei e falei assim, você deve estar com isso fresco na cabeça, porque ontem à noite passou um filme que eu dublei, Um Dia Casa Cai, você não assistiu? Ela falou, assisti. Eu falei, então, a voz do Tom Hanks fui eu que dublei. Aí ela olhou de lado e falou assim, tá bom. Aí tem aquela cara de, imagina se um cara que tem a voz na Globo tá aqui na padaria comprando pão. Tá bom, bem, cantada besta, Carlos Eduardo, 25 anos, de São Paulo, capital. Nelson, além da dublagem, você tem algum outro emprego? É possível viver apenas de dublagem no Brasil? São duas perguntas. Vou responder a segunda primeiro. É possível sim. É possível viver até bem de dublagem no Brasil. Você tem que trabalhar muito. Porque o dublador ganha por hora. Né? Aí quando você fala quanto um dublador ganha por hora, aí as pessoas já não, aí já tem nego vindo pra sua porta ver se sequestra aqui. Não, pegar uma grana aí, mas não é assim. Porque dizer assim,
O cara deve ganhar R$69 por hora. Como aconteceu com um jornal. Uma vez eu dei entrevista para o jornal Folha de São Paulo, no caderno lá especial da Folha de São Paulo, e o cara me perguntou quanto ganhava por hora, eu dei um valor, não era esse, era outro, né? Era um pouco mais baixo, mas vamos lá, vamos deixar nesse, R$69 por hora, tá bom. Aí o cara pegou, foi para casa e fez assim, 67 vezes 8, porque o jornada de trabalho é 8 horas por dia. 67 vezes 8 dá tanto, vezes 5 dias úteis na semana dá tanto, vezes 4 semanas no mês dá tanto, então ele ganha tantos mil por mês. Caraca! Isso foi a manchete. O dublador ganha tanto por mês. Não é nada disso. O meu pessoal... Não, Nelson Machado declara que dublador ganha tanto por mês. O meu pessoal quis se matar. O colega meu encontrava comigo e queria fazer engolir jornal. Uma barbaridade. Porque 69 por hora, 67 por hora, ou se fizer essa conta, dá uma fábula. Dá uma grana simpática. Claro. Só que tem dublador que dubla 1 hora por mês. E ele vai lá e ganha R$69. Verdade. Entendeu? É só isso. Então é assim. Dá pra viver sim, dá pra ganhar bem sim, mas você tem que trabalhar 10 horas por dia, todos os dias. É claro. O que primeiro, se acontecer, você morre. Segundo, não acontece. Ninguém, nem os mais altos expoentes da dublagem nacional trabalham 10 horas por dia todos os dias. Verdade. Não tem como. Agora, a primeira parte da pergunta, que eu tenho outro trabalho, eu sou ator brasileiro. Claro que tem outro trabalho. Não outra profissão, né? Outro trabalho. Eu faço outras coisas. Faço locução comercial, quando aparece, faz muito tempo que não faço, mas faço teatro, tento tocar agora alguns negócios próprios para ver se consigo melhorar, ajeitar alguma coisa. Escrevo livro. Boa oportunidade pra gente falar do seu trabalho na TV Capricórnio. E também trabalho com tradução, faço tradução para filmes, tradução para dublagem. Certo. Muito bom. Versão brasileira é o nome do seu livro. O seu público, o pessoal que está ouvindo o seu programa, ninguém vai ler esse livro. Eu já contei tudo. De onde veio, como é que começou, Mas se você é fã do Nelson Machado, procure o Versão Brasileira nas livrarias. Eu não contei tudo, tem mais detalhes. Com certeza. Né? Tem umas historinhas, umas coisinhas, aquelas tais coisinhas engraçadas que aconteceram fora de estúdio, né? Tem bastante foto mostrando essas coisas todas que eu falei sobre projetor de 16mm, gravador que gravava na fitinha, que era um canal só, uma fita só, né? As máquinas, o Matic, o desenvolvimento tecnológico aí da dublagem. Então, tem fotos de tudo isso, tem fotos de dubladores, dos fãs, não só de Chaves, fãs de outras coisas, né? Tem fotos de dubladores antigos, fotos de dubladores atuais. Não percam. Em qualquer livraria a gente acha? Não, rapaz, não tá com essa distribuição. Procurem www.editoracapricornio.com.br. Excelente, pode encomendar por lá mesmo, né? Isso. Ou primeiro passa por www.tvcapricornio.com.br, assiste meu programa, depois de lá pega o link e vai pra editora. Exatamente. Conta um pouquinho do seu programa, Nelson, na TV Capricórnio. Meu programa chama Versão Brasileira também. A ideia não é um programa sobre dublagem especificamente, né? Esse é o centro dele, é o ponto de partida. A intenção, na verdade, ele agora está começando a chegar eu comecei esse programa com um balão de ensaio, né? Então, com um tempo reduzido, um tempinho curto, depois fui ampliando. Eu quero chegar em um programa de 1h30. Certo. Ele já tá mais ou menos com esse tempo, mas ainda não está com todos os quadros, com todas as coisas que eu quero no programa. Na mídia em geral, tanto na televisão, quanto em rádio, quanto em jornais, quanto na internet, há uma tendência de desvalorização nacional, digamos assim. Ser brasileiro é feio. Só em época de Copa do Mundo que ser brasileiro é bom. Ai, que beleza. Há uma tendência em olhar o lado mal das coisas. É assim, vou deixar muito claro aqui agora, falar um pouco de política, mas não sou petista. Certo? Mas, meu Deus, o homem botou 5 milhões de empregos no pedaço. As pessoas preferem olhar que ele não botou os outros 5. É procurar o lado mal, é procurar sofrer. É procurar achar que, assim, eu quero ser americano, eu quero ser italiano. A rapaziada, eu tenho muita gente aqui em volta, eu tenho filhas adolescentes. Tira o olho.
cada uma já tá com o seu, já. Mas então, tem muito amigo aqui, uma rapaziada que frequenta aqui minha casa, que, né, tem muito tico, muito bunga, né? Tem bastante dessas coisas. E eu vejo muito Ice não sei o que, Dark não sei o que, pela internet afora. Por quê? Que bobagem, que vergonha de ser brasileiro. Eu vejo no Orkut as pessoas dizendo que são da Alemanha, que são da Califórnia, que são... Por quê? Que coisa mais boba, né? Então, a intenção maior do programa é um pouco falar dessas coisas. Claro, o ponto de partida é dublagem, é sempre todo programa tem um dublador convidado, sendo entrevistado, né? Aí ele vai lá e faz todas aquelas gracinhas, faz todas as vozes, responde perguntas, faz as coisas todas que a rapaziada pede. Tem o número musical, a parte musical do programa é só de gente nova. Legal. É só gente nova que tá na batalha, que já tá no meio do caminho, né? Sabe aquele cara que faz o CDzinho e vai tentar vender na Vila Madalena? Né? De restaurante em restaurante. O cara que tá tocando na noite há 5 anos e pra ver se consegue uma gravação. Legal. Cara, quero pôr mais alguns quadros de discussão de alguns temas, vou deixar uma coisa, um pedacinho um pouco mais sério, porque por enquanto o programa é mais brincadeira, é mais diversão, mas eu quero ver se bota um pedacinho um pouquinho mais de discussão de coisas. Mas é isso. Esse é um projeto todo seu. Projeto todo meu. Só você que produz, você que vai atrás da turma. Tem uma equipe, tem um pessoalzinho pequenininho que te apresenta, faz tudo. Inclusive tem um outro personagem que conversa comigo que eu também faço. Ah, eu já vi. O italiano. Esse. O conversinho. Muito bom, então você que quer ver como é que é o trabalho do Nelson, acesse tvcapricornio.com.br, é isso, Nelson? Isso. Exatamente isso. Entra lá e lá tem alguns programas que você já pode ver, que já estão gravados, e a pessoa pode ver. Por enquanto, e os dubladores convidados que estão lá nesse momento são, deixa eu ver se eu lembro, Antônio Moreno, dublador do Charles Bronson, por exemplo. Olha que beleza! Júlia Castro e Mauro Castro, que são pai e filha, são dubladores, e a Júlia Castro, atualmente, assim, as últimas produções, principalmente de desenho japonês, tudo que é menino que tem nesses desenhos, ela que fez. Ela faz um monte deles. Tem um e-mail do Júlio César, de 23 anos, Montes Claros, Minas Gerais. Ele diz: primeiramente, desejo parabenizá-lo pela bem-sucedida carreira. Minha pergunta é mais um pedido, que acho que fará a felicidade de muitos nerds pelo país, já que você é dublador do Wesley Snipes. Poderia dar uma palhinha e repetir para nós aquela clássica frase do ator no Passageiro 57? O John Cutter, que é o Wesley, você lembra? Aposte no preto? Sempre aposte no preto. Aposte no preto. Sabe o que acontece? É que quando são pessoas, né? A gente não faz vozes, é a voz da gente. Você mesmo que faz, né? Às vezes bota um pouco mais de peso. Exato. No caso do Sniper, é uma coisa mais... Sempre aposto no freio, né? Mas não é só isso, não tem uma grande diferença. Não é como fazer um Kiko, ou um Glomer, do qual vocês não falaram. O Glomer, é verdade. O Glomer do Punk, né? Amiga Punk, do homem está com muita fome. Aí é muito diferente. Com certeza. O Fred também, você dá uma engrossada na voz e tal. Fredinha, ei, filma, que beleza essa perna de crocossauro. Dabadabadu. O Fred, na verdade, é o tataravô do Lula. E o Kiko, né? Pelo amor de Deus. Tem que fazer um pouquinho, né? Senão esse povo vai me chamar de Gentalha. Ô, Nelson, você tem que falar de Jovem Nerd com a voz do Kiko, senão eu vou me matar também. Fala. Não tá preparado pra trabalhar, eu tenho que trabalhar no Domingão hora dessa. Ih, o Domingão estragou a gravação, né não? Não, que isso. Oi, Gentalha, que tá escutando o Jovem Nerd. Eu tô aqui também. Tô aqui procurando minha bola quadrada e ninguém me dá. Eu tô ficando triste. Muito bom. Muito obrigado. Mais alguma coisa que você gostaria de falar? Falamos do livro, falamos da TV, falamos de dublagem, falamos de muita coisa. Tem um quadro no programa que chama Fã Dublagem, que é exatamente isso. Nem fui eu que inventei o nome, foram os próprios fãs que inventaram. O pessoal que pega aí os programinhas pela internet e pega pedacinho de desenho, de filme, e bota a voz deles em cima do filme. Isso é muito legal. Então eles
dublam um trecho de uma coisa que eles gostam. Aham. E eles mandam pra gente e a gente exibe lá. Ah, que legal. Só que tem que ser num tamanho curto, né? Tem que ser no máximo 1 minuto e tal. Claro. Quem assistir o programa vai estar bem explicadinho lá como é que é o esquema. Então é só mandar pra tvcapricornio.com.br. E aí nós estamos com um pequeno problema, que é a parte comercial, entendeu? Ah, sim, claro. Então pessoas interessadas aí na área comercial, veiculem seus produtos através do programa Versão Brasileira ou pela TV Capricórnio em qualquer horário que quiserem. Aí sim, o telefone para contato, que é o telefone da TV Capricórnio, que é São Paulo, 3666-9657. Repita, 3666-9657. Muito bom, muito bom. Esta salva de palmas vamos colocar para Nelson Machado, que esteve aqui no Nerdcast, um mega boga programa, com a mega boga celebridade que faz parte da vida de todos nós. É muito querido por todos os nerds e tenho certeza que esse programa vai dar um feedback excepcional. E vocês que estão ouvindo o programa, vocês que são fãs do programa, vocês que acessam sempre e que já conhecem essa galera aí de maluco, fiquem de olho neles, cobrem deles, eles prometeram uma cópia do programa pra mim. Fiquem cobrando até eles mandarem.